Você já parou para pensar que existem lugares no mundo onde há mais pessoas do que espaço? Vai ver também a região da Cracolândia em São Paulo, onde tem aglomerações de usuários de drogas para todo lado, favelas enormes casa em cima da outra, lugares superlotados. E outros, onde o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir o som do próprio coração. Neste vídeo, embarque comigo numa jornada impressionante, das regiões mais desertas do planeta até os pontos onde a densidade populacional atinge níveis quase insustentáveis. No final, você vai se surpreender com os limites que o ser humano consegue suportar para continuar existindo. Mas antes de embarcar nessa jornada, se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura e descobertas como essa. Número 1- onde só o vento faz companhia. Vamos começar no vazio absoluto. Imagine um território onde há menos gente por quilômetro do que árvores por hectare. Nos confins do Oceano Atlântico, existe Tristão da Cunha, a ilha habitada mais isolada da Terra. Menos de 250 almas enfrentam tempestades e um cotidiano simples, longe da civilização. Na Mongólia, o quadro não muda muito. Do alto de seus desertos e montanhas, o país abriga uma população esparsa e resiliente. Ali, os nômades vivem sob o céu aberto, guiando rebanhos e honrando tradições milenares. E na Groenlândia, o gelo eterno silencia qualquer vestígio de multidão. Com menos de 0,03 habitantes por quilômetro quadrado, a sobrevivência é um pacto entre o homem e a natureza. A vida simples. Avançamos para lugares onde o espaço ainda sobra. Mas a vida pulsa. Na Islândia, geleiras dividem território com vilarejos charmosos e vulcões adormecidos. A modernidade chega, mas respeita o tempo da terra. No entanto, à medida que a população se concentra nas pequenas vilas e na capital, Reykjavik, a modernidade encontra seu lugar de maneira suave. As casas coloridas, a arquitetura minimalista e as fontes termais naturais convidam os habitantes a desacelerar. Mas o que realmente diferencia a Islândia é o respeito pela terra. As pessoas se movem por um ritmo tranquilo, e cada pedaço de terra é valorizado, seja pelo cultivo de alimentos orgânicos ou pelas fontes de energia geotérmica que sustentam o país. Agora vamos para o Canadá, o segundo maior país do mundo. É uma verdadeira maravilha da natureza. Seu território é dominado por florestas densas, lagos cristalinos e montanhas imponentes. Toronto e Vancouver são as metrópoles pulsantes que agitam o país. Mas, à medida que você sobe para o norte, a vastidão do território se torna ainda mais impressionante. O norte canadense é quase uma terra de ninguém, onde os ursos polares vagam pelas paisagens congeladas, e os bosques densos são o lar de diversas espécies de vida selvagem. Aqui a solidão é uma constante, e a natureza dita as regras. Agora vamos viajar para a Austrália. Apresenta uma das maiores dicotomias do mundo. Suas cidades litorâneas, como Sydney, Melbourne e Brisbane, estão sempre animadas, repletas de gente, cultura e uma energia vibrante. Mas o interior, o lendário Outback, parece um mundo à parte. Vastas extensões de deserto, com poucas cidades e até menos pessoas, fazem com que o Outback seja uma terra onde o silêncio é tão profundo quanto o céu que se estende até o horizonte.
a vegetação é escassa e o clima árido. E quem se aventura por essas terras encontra um sentido de vastidão que é quase surreal. Número 3. Menos o equilíbrio raro. Agora, adentramos terras onde as grandes cidades se mesclam com espaços tranquilos, criando um equilíbrio raro entre o caos urbano e a serenidade do campo. Agora vamos para o Uruguai. É um país pequeno, mas oferece uma rara sensação de equilíbrio. A capital, Montevidéu, é vibrante, com suas ruas cheias de cafés, mercados e uma arquitetura colonial encantadora. Porém, a poucos minutos de distância, você encontra o campo aberto, com suas vastas fazendas e vinhedos, onde a vida parece desacelerar. As praias de Punta del Este são frequentadas no verão, mas até mesmo os turistas que chegam aqui parecem adotar o ritmo tranquilo e natural do país. Agora no Japão, conhecido pelo seu frenesi urbano, em Tóquio e Osaka, também oferece uma experiência única de harmonia entre o moderno e o tradicional. A poucos minutos das grandes cidades, você pode se perder em templos budistas antigos, jardins zen e vilarejos preservados no tempo. A cultura japonesa é profundamente ligada à natureza, e os campos de arroz, as florestas e as montanhas são tão importantes quanto as metrópoles. Vamos para a França. É uma nação de contrastes, com Paris agitada e cheia de vida, mas também com as áreas tranquilas da Provença e do interior, onde campos de lavanda, castelos medievais e pequenas aldeias definem o ritmo da vida. Na região da Borgonha, o vinho e o campo se encontram, criando uma atmosfera relaxante e serena. E ainda assim, o glamour e a agitação da Riviera Francesa oferecem um contraste perfeito com as áreas mais remotas do país. Número 4. Menos agora, o espaço começa a faltar. À medida que avançamos, vemos o espaço começando a escassear. À medida que a população cresce e a urbanização se intensifica, o contraste entre a natureza ainda preservada e as grandes metrópoles se torna cada vez mais evidente. Vamos começar pela China. É um exemplo impressionante desse contraste. O país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhões de pessoas. É uma terra onde a modernidade e o caos urbano coexistem com vastas extensões de terras intocadas. As grandes cidades, como Pequim, Xangai e Shenzhen, são verdadeiros gigantes, com arranha-céus que tocam as nuvens e ruas constantemente cheias de gente. No entanto, o que muitos não sabem é que ainda existem regiões imensas onde a natureza se mantém virgem. No Tibete, por exemplo, o Himalaia domina o horizonte, com monastérios budistas e vilarejos isolados, onde o tempo parece ter parado. Mas as cidades continuam a crescer, e o espaço para respirar começa a ser um bem precioso. Da China, agora vamos para a Índia, com suas mais de 1,3 bilhões de pessoas. Apresenta uma densidade populacional altíssima em suas grandes cidades, como Mumbai e Calcutá, onde o trânsito é um caos. As ruas transbordam de gente, e os mercados são uma explosão de cores, sons e cheiros. Porém,
Apesar da superpopulação nas grandes metrópoles, o interior do país ainda mantém vastas áreas rurais, onde mais de 500 milhões de pessoas vivem em aldeias afastadas, longe do barulho das cidades. Aqui, o contraste entre o rural e o urbano é gritante, com a vida nas pequenas aldeias sendo simples e tranquila, em total oposição ao frenesi das cidades. Mesmo assim, a pressão para expandir as grandes áreas urbanas está em constante crescimento, e o espaço se torna cada vez mais apertado. Agora no Reino Unido, já enfrenta o dilema do espaço, especialmente em Londres, onde a população explodiu nas últimas décadas. A cidade é um imenso caldeirão cultural e econômico, com pessoas de todas as partes do mundo. As ruas estão sempre movimentadas, e os famosos ônibus vermelhos e o metrô lotado são a cara da cidade. No entanto, quando você se afasta do centro urbano, a paisagem começa a mudar. No interior da Inglaterra, vilarejos históricos e campos verdes oferecem um alívio, mas as grandes cidades não param de crescer, pressionando a infraestrutura e o espaço vital. Número 5. Menos o caos, bem organizado. Aqui, chegamos aos lugares onde a superpopulação é uma realidade, mas onde a adaptação urbana transformou o caos em uma máquina bem lubrificada, onde a eficiência reina. Singapura é um exemplo fascinante de como a densidade pode ser transformada em eficiência. Um país com uma população de mais de 5 milhões de pessoas, mas com um espaço limitado e uma área geográfica pequena. No entanto, a cidade-estado conseguiu se tornar uma das mais modernas e organizadas do mundo. Aqui, a verticalização é a chave. Edifícios altos são projetados para abrigar muitas pessoas, mas também para criar áreas verdes, com parques verticais e jardins suspensos. O planejamento urbano é impecável, com transporte público eficiente, ruas limpas e espaços de convivência que parecem até contrários à ideia de um lugar superlotado. Singapura conseguiu transformar o caos urbano em um modelo de sustentabilidade e convivência harmoniosa. Agora vamos para a Coreia do Sul. Especialmente a capital Seul, vive um cenário similar. As ruas estão sempre cheias, os arranha-céus tocam o céu, e a vida pulsa 24 horas por dia. Mas o que diferencia Seul de outras metrópoles superpovoadas é a sua capacidade de planejar e organizar. Os edifícios são projetados para maximizar o uso do espaço, enquanto o transporte público, rápido e eficiente, permite que milhões de pessoas se desloquem de um ponto a outro com facilidade. A cidade ainda mantém a conexão com a natureza, com parques urbanos e áreas verdes, que oferecem uma pausa ao caos cotidiano.
Vamos passar por Bangladesh também se encaixa nesse cenário de caos urbano organizado. Com uma população de mais de 160 milhões de pessoas em um território pequeno, a densidade é alarmante. Mas Dhaka, a capital, apesar do trânsito caótico e das multidões, segue uma lógica de organização. O governo investe em infraestrutura e em soluções sustentáveis, como áreas verdes e hortas urbanas, para minimizar o impacto da superlotação na vida dos cidadãos. Agora estamos no Brasil. Vamos falar da cidade de São Paulo, o caos urbano e a vida em movimento. A câmera começa com uma visão aérea da cidade de São Paulo, mostrando um mar de prédios que se estende até onde os olhos podem ver, formando um imenso labirinto de concreto. A cidade parece pulsar, respirar, como se fosse um organismo vivo. O trânsito caótico é o primeiro a chamar a atenção. Carros, ônibus, motos e bicicletas, todos se movendo de maneira frenética, buscando avançar de um ponto a outro. O barulho do tráfego é ensurdecedor, uma sinfonia de buzinas, motores e o som distante de sirenes. A cena corta para o centro de São Paulo, onde as ruas estão tão lotadas que as pessoas se misturam com o trânsito. O fluxo é constante e ininterrupto. Pedestres se apertam nas calçadas estreitas, avançando com pressa, olhando para os celulares ou apenas tentando passar pelos outros sem se esbarrar. O ar está pesado, misturado com o cheiro de poluição e o calor abafado. Em alguns pontos as pessoas formam multidões, disputando cada centímetro do espaço público, onde os vendedores ambulantes aproveitam a passagem rápida para oferecer seus produtos, desde lanches rápidos até artigos de roupas. A câmera se aproxima de uma avenida movimentada, e podemos ver os carros parados em um engarrafamento interminável, os motoristas impacientes, batendo as buzinas, tentando avançar de qualquer maneira. Vamos falar da Cracolândia, localizada no centro de São Paulo. É uma área notória pela concentração de usuários de drogas, especialmente o crack, e também por ser um símbolo da marginalização urbana e do caos social que muitos enfrentam. Na cidade, a região está situada em torno da Rua Helvétia, no bairro da Santa Efigênia, perto da Estação da Luz, menos uma das áreas mais movimentadas da cidade. As pessoas aqui parecem viver em outro ritmo, quase como se estivessem em uma luta constante para sobreviver em meio ao abandono social. Jovens, adultos e até idosos caminham pela rua, com olhares vazios, alguns desorientados ou em transe, enquanto outros estão em conversas incoerentes. O barulho de músicas altas ou de brigas esparsas mistura-se com os sons distantes do tráfego da cidade, criando uma sensação de desconexão total do resto da cidade que pulsa ao redor. A violência também é um reflexo dessa realidade. Conflitos entre os próprios usuários e com a polícia são frequentes, com cenas de tensão marcadas por correria e gritos. Muitos moradores e trabalhadores da área enfrentam o medo diário. Ao transitar pelas ruas que cercam a Cracolândia, as ruas estão sempre abarrotadas de vendedores ambulantes que oferecem tudo, desde roupas de segunda mão até drogas,
em um mercado paralelo que parece viver à margem de qualquer controle. Legal. As favelas de São Paulo representam uma realidade de desigualdade e resistência, onde a vida pulsa em meio à escassez de recursos e à falta de infraestrutura. Espalhadas por diversas regiões da cidade, essas comunidades abrigam milhões de pessoas que, apesar das condições precárias, lutam pela sobrevivência diária. As ruas estreitas são repletas de casas construídas com materiais improvisados, muitas vezes sem acesso a serviços básicos, como esgoto e água potável. A falta de segurança é uma constante, mas ao mesmo tempo, as favelas possuem uma energia vibrante, com festas, música e uma solidariedade profunda entre os moradores, que se tornam uma verdadeira rede de apoio uns aos outros. Nas favelas de São Paulo, as desigualdades sociais são visíveis em cada esquina, mas a força de vontade da população é inegável. Ao lado dos comércios informais e pontes improvisadas, surgem também iniciativas de empoderamento comunitário, como escolas de futebol, oficinas culturais e projetos sociais que buscam proporcionar oportunidades para os jovens, longe da violência e da criminalidade, que muitas vezes permeiam essas áreas. A cidade pode parecer afastada da realidade de quem vive nessas periferias, mas as favelas são uma parte essencial de São Paulo, com suas próprias histórias de luta, fé e superação. Número 6. Menos agora, a superlotação é extrema. Aqui, ultrapassamos os limites da superpopulação, chegando a um ponto onde o espaço é tão limitado que as pessoas vivem em condições extremas, muitas vezes sem o mínimo de privacidade. Macau, o pequeno território ao sul da China, tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, com mais de 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. A cidade é uma mistura frenética de cassinos, hotéis e comércios, onde o ritmo de vida é implacável. As ruas estão sempre lotadas, e a vida ocorre de forma quase vertical, com prédios imensos e pouco espaço entre eles. A falta de espaço pessoal é uma constante, e a sensação de estar empilhado é inescapável. Manila, nas Filipinas, também é um exemplo de superlotação extrema, com mais de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado. A cidade é um caos visual e auditivo, com mercados ao ar livre, feiras e uma circulação constante de pessoas. O tráfego é interminável, e muitas vezes as ruas são tomadas por pessoas tentando se deslocar para o trabalho ou voltar para casa. No entanto, em meio ao caos, as pessoas conseguem encontrar um modo de viver, adaptando-se ao ritmo frenético e à falta de... Mumbai, na Índia, é talvez o maior exemplo de superpopulação extrema. Com mais de 20 milhões de habitantes, as favelas de Mumbai são algumas das mais densas do mundo. A vida nas ruas é uma luta constante pela sobrevivência ante os espacos. Pessoais desaparecem e as pessoas se comprimem umas contra as outras. No entanto, Mumbai também é um centro de oportunidades, e muitas pessoas lutam por um lugar no mundo, sempre com esperança de uma vida melhor. Mongkok, em Hong Kong, é o lugar mais densamente povoado do planeta. Imagine um emaranhado de prédios de vários andares, com mercados abarrotados de mercadorias e pessoas. A sensação de estar em cima de alguém nunca é tão real quanto neste local. Aqui, o privado quase não existe,
e a vida acontece no espaço mínimo possível. Mas ainda assim, a comunidade persiste. A vida em Mongkok é feita de interação constante, de dividir espaços, de respirar com pressa e de sobreviver em um ambiente que parece não ter limites. Número 7. Menos o fim do espaço. Finalmente, chegamos ao lugar onde o espaço se torna uma lembrança distante, e a ideia de privacidade e conforto desaparece por completo. Vamos falar de Kowloon. A cidade morada de Hong Kong foi o exemplo mais extremo de superlotação. Mais de 1 milhão de pessoas viviam em um único quarteirão, com prédios interligados por labirintos de corredores estreitos e sem ventilação. A luz natural era uma raridade, e a vida aqui se dava em condições precárias. Mas, paradoxalmente, o comércio, as famílias e as comunidades prosperavam. A cidade morada era um microcosmo de resistência humana, onde o impossível parecia ser alcançado, mesmo em um espaço tão apertado. Hoje, o que restou da Kowloon foi transformado em parque, mas as memórias daquele experimento urbano extremo ainda ecoam nas ruas de Hong Kong. E então, será que estamos destinados a viver empilhados uns sobre os outros? Ou conseguiremos, de alguma forma, encontrar maneiras mais inteligentes e sustentáveis de compartilhar o nosso planeta? A verdadeira pergunta que nos desafia é: até onde conseguimos ir sem perder o nosso próprio espaço interior? E chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva-se para fortalecer o canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Muito obrigado e até a próxima.